pessoas, eu sou a Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Sayonara Asani, que é um anime, só que é um filme. Então ele saiu na pasta de animes curtos, ele não venceu votação, ele perdeu 3 vezes seguidas. Então aqui estamos no vídeo dele, e como 2 horas não é mais rápido que um anime de 12 episódios, mas ainda assim é um tempo bom. Filmes estão na pasta de animes curtos, então assim, vira e mexe pode acabar saindo algum. E sintam-se livres pra indicar filme caso vocês queiram. Esse filme foi indicado pelo Mundo das Cédulas, perdão. E, gente, quando eu olhei no mal pra adicionar que eu tava assistindo ele, ou que eu planejava assistir ele, tava escrito que ele tinha, tipo, entre 8 e 9 no mal, ou entre 7 e 8, sei lá, era uma nota alta, sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, eu já tinha visto um trailer disso quando ele me indicou, porque ele me indicou assim, faz 5 séculos e meio, sério, foi no comecinho do canal, então assim, faz muito tempo. Então eu já tinha visto um trailer dele e a imagem parecia linda, o design dos personagens parecia lindo, e aí tava com uma nota alta daquelas, então eu fui ver assim meio hypada, né? E aí eu cheguei lá e eu fiquei extremamente decepcionada. Como pessoas que deram nota alta pra esse filme, porque o filme é feito de buracos. Toda vez que tem assim, tem várias coisas importantes que aconteceram que não foram mostradas pra gente. E é claro, se você pensar um pouquinho, você compreende o que aconteceu. Você fica assim, como assim? Peraí, o que isso aconteceu? Aí você começa a puxar, então ela tava ali, ela fez isso aqui, se passaram tantos anos. Só que ainda assim isso é complicado, porque tipo assim, dependendo de onde, como você tá vendo o filme, você não consegue ficar pausando pra ir buscar o raciocínio. E mesmo que você possa, isso corta um pouco a vibe do filme. Então eu acho que o maior erro deste filme é ele ser um filme. Ele poderia ter sido feito em um anime curto, de fato, com 12 episódios, por causa que 2 horas não foi suficiente pra explicar tudo. Teve uns momentos que ficaram fora da câmera, né, que não foram mostrados pra gente, que eram muito importantes, que eram muito legais de serem vistos. Por quê? Porque é um anime que é pra ele levar o sentimental. Tem várias cenas que seriam bonitas, ou que a gente ia ficar aflito, ou que a gente ia ficar irritado. Só que como fica toda hora assim, você tá indo lá na vibe do anime, eles arrancam, e aí dá um pulo de ou vai pra outro lugar ou dá um salto de tempo. E aí você fica assim, você fica meio perdido. Ou coisas que eu adoraria ter visto na câmera, como a gente tem a história da Máquia e do Ariel. E eu adoraria ver como é que o Ariel foi se afastando, foi começando a se afastar da Máquia e começando a parar de chamar ela de mãe. E não foi mostrado na câmera. A gente mostra antes ele sendo apaixonado pela mãe dele e aí depois ele simplesmente ignorando ela, adulto já. Então a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe por que aconteceu, mas a gente não viu isso na câmera. E eu acho que assim, teria sido lindo se fosse demonstrado. Lindo não, né? Teria sido frustrante pra gente. Mas tipo, tudo isso daria mais profundidade ao relacionamento deles. Isso fica fora da câmera. Pra quem não tá entendendo nada, esse filme, ele conta a história da Máquia e ela é de uma espécie chamada Yorps que vive muito, muito mesmo. Então eles piscaram, nós humanos morremos. E essa Máquia, ela era órfã e morava na casa da anciã. E ela dava pra ver que ela se sentia deslocada, porque os amigos dela, que ela era muito próxima de um menino e de uma menina. Fiquem de olho aí na Leila, que tem a história dela. Mas ela não tem os pais, eles têm os pais. Aqueles dois estão, parece que começando um relacionamento. E a Máquia se sente simplesmente largada de fora. Aí acontece um problema aí que chegam uns bichões no céu e são os humanos, e eles simplesmente invadem o vilarejo ali e começam a falar: separem as mulheres num canto, as crianças num canto, e fazer umas exigências. E Máquia, quando viu os bichões no céu, que eles são chamados de Reinaldos, mas isso é o nome de uma pessoa, gente. Então eu achei um nome muito estranho, mas são uns dragãozões gigantes pra você fazer uma imagem aí disso. E aí eles chegam voando no céu e a Máquia vê eles e corre pra casa da anciã, pra avisar a anciã, porque ela é a líder lá do pessoal. Só que a anciã não tá na casa. Aí ela corre pra onde fica um tecido muito especial, porque os Yorps, eles vivem de tecer, o tecido deles é caríssimo, e é como se eles contassem histórias, eles passassem sentimentos pelos tecidos, então é algo muito importante. E ela corre atrás da mulher lá porque ela achou que a anciã tava nesse lugar, que ficava um tecido super importante chamado Ribiol, é difícil de pronunciar, mas é um tecido super importante pra espécie dela, então ela corre reto pra lá e
a anciã não está lá dentro. Só que o pessoal também correu reto pra lá. Eles correram reto pra lá pra fechar as portas e proteger o tecido, porque ele era muito importante. Eu adoraria que eles tivessem entrado mais também sobre o tecido, porque simplesmente a gente sabe que é muito importante, a gente sabe que a espécie da máquia tem uma relação importante no tecido e ela é mostrada ao longo da história, mas eu gostaria que eles tivessem entrado um pouco mais no aspecto disso pra ambientar a gente. Ou chega um momento que a gente vai ter uma parte que o rapaz, que era amigo da máquia, vira pra Layla, que também é amiga da máquia, e fala assim que não permitirei mais que manche nosso Uribdó. E aí eu fiquei assim, pera, isso já é escrito antes? Isso é algo que vocês vão fazendo juntos? O que ele quis dizer com isso? Se você parar pra pensar um pouco, você processa ali, mas dá aquela dúvida de é isso mesmo? Então eles largam algumas coisinhas pra interpretação que eles poderiam deixar mais claro. Então, mas assim, esse não foi nada vital, tivemos assim, problemas maiores mais pra frente, não é mesmo? Mas isso foi bem complicado, eu fiquei tipo, poxa, gente, por quê? Pra quê? Mas ok, e Maka fica preso lá dentro. E a gente descobre que esses dragãozões estão com alguns problemas. E, tipo, eles, assim como os Yorks são uma raça antiga, eles fazem parte de mitos e lendas e são prisioneiros do reino que usam eles de cavalos voadores, basicamente. E eles querem capturar uma York pra se casar com o príncipe. Eles levam a Layla, pois é. Mas Maka é lá, presa na sala, não sabendo bem o que tá acontecendo. Um desses dragões cai dentro de onde fica o tecido. Ele, sim, rasga tudo, corre atrás dela, e aí ela fica presa no tecido e o tecido fica presa no bichão. E aí o que acontece? Ela é levada pra fora do vilarejo e todo mundo acha que ela morreu. Porque assim, ela foi levantada muitos metros do chão por um bicho em chamas. Então assim, não seria absurdo acreditar que a Maka morreu, mas ela não morreu, ela caiu perto de uma tenda de uma cigana. E a hora que ela ouviu o choro de um bebê, a hora que ela entra lá dentro, a cigana está morta, tem sangue pra todo lado, e um bebê, sim, o cara que ela encontrou na tenda diz que ele parece ter pouco tempo de vida, e ele está berrando, provavelmente de fome, e a mulher tá com os dedos travados, assim, nele, não tá machucando ele, mas do jeito que, tipo assim, ela tentou proteger o filho. E aí, esse cara disse, eu não matei os ciganos, eu vim aqui pra fazer negócios, e aí eu encontrei eles já estavam assim, deixa o bebê aí que daqui a pouco ele vai se juntar à mãe dele. O que acontece? Maka não consegue, ela olha a criança e fica assim, essa criança é como eu, ela é solitária, ela não tem ninguém, porque Maka não tem a família. Ela só tinha a anciã, que é assim, é a líder, não é a mãe dela e tal. Então, eu não sei porquê, tipo, se a anciã cuidava tão bem dela, ela tinha essa sensação de estar solitária, mas é o sentimento da Maka, tipo, a gente respeita essa, mas aí ela resolve cuidar do bebê, só que a Maka, apesar de ser uma espécie que vive muito, ela comenta que ela tem 15 anos, então ela não só é bem jovem, como pra espécie dela ela é mais jovem ainda, porque 15 anos pra gente é adolescente. 15 anos por uma espécie que vive, vai saber quanto tempo, quantos séculos? É o que? É uma criança, é um bebê. Então, assim, Maka não sabia de nada e pega o bebê e vaza com o bebê. Ela acaba invadindo meio que o estábulo de uma mulher pra tentar dar leite pro menino e acabou que a mulher achou ela e resolve ajudar ela. Ela tem que esconder que a menina é maior, porque, sim, senão ela poderia ser capturada. E só que com o tempo vai ficar na cara, porque o bebê vai crescer e a Maka não vai envelhecer junto. Então, com o tempo vai ficar na cara, então a gente descobre aí que a Maka não vai poder ficar muito tempo lá. Mas ela cuida do menino lá, ela cuida junto com essa mulher que tem 2 filhos, e aí ela dá o nome da criança de Ariel. Quando ela começa a ter que se movimentar com o Ariel, ela começa a não poder ficar muito tempo no mesmo lugar, porque o pessoal vai percebendo que ela não envelhece, vai percebendo que ela é uma York. Então a gente vê ela na primeira vez que ela se mudou, e Ariel parece ter assim um lance de esperança, só que aí eles cortam, então o menino parece ter 5, 6 anos, eles cortam para um menino adolescente já. Então a gente não sabe quando o Ariel se tocou que a mãe dele não envelhecia, e que, porque ele chama a Maka de mãe. E começou a se afastar sentimentalmente delas, justamente porque, tipo, e descobrir as coisas, se eles tiveram conversas, aí fica parecendo que a relação deles nos últimos anos só foi ruim, mas pro final do filme a gente vê algumas lembranças e percebe que não, eles tiveram momentos bons com Ariel crescido, mesmo eles tentando se afastar, tiveram momentos bons. A gente já chega com um relacionamento que a gente viu há 5 minutos atrás estragado, e aí a gente vê um afastamento entre os dois e que eles dizem pros outros que Ariel e Maka são irmãos, porque Maka parece uma pessoa muito jovem. Então, assim, eles dizem que são irmãos, só que eles não se parecem. Na verdade, pra mim, pelo design do filme, eles parecem um pouco, sim. Mas pros outros personagens, eles não se pareciam tanto. E também o pessoal ali se sentindo no direito de soltar os comentários sobre como a irmã do Ariel, que não é a irmã dele, é bonita, comentando o corpo dela. Primeiro que, cara, eu não sei quem teria coragem de falar uma coisa dessa
dessa, tipo, da irmã do cara pro cara. Tipo, mano, aliás, pra que fazer uns comentários desses? Foi uns comentários meio... mas eles falavam e, tipo, era a mãe do Avery. Ele ficava triplamente incomodado e ele não falava nada a respeito disso. Então, a gente vê que ele tá tentando se afastar da máquina. A desculpa disso aí, vocês vão ver se vocês verem o anime, mas... gente, tipo, eu gostaria de ter visto o momento que ele descobriu, que ele se tocou, sabe? Explorado um pouquinho mais o que o Ariel tava pensando de tudo isso. Mas ok, perdemos essa. E aí, do nada, a gente tem outro pulo do tempo. Que Ariel e Máquia se separam e a gente tem outro pulo do tempo. Só que você só percebe o pulo do tempo depois de uns 5 minutos. Por quê? Porque como a Máquia não envelhece, se você tá vendo ela, você não sabe que ano é. E o Ariel, entre ele jovem e adulto, pra mim não teve muita diferença de visual a princípio. Aí o que acontece? Eu olhei aquilo e fiquei assim... pera, que? Então demorei uns 5 minutos pra me tocar que tinham passado anos e anos e a gente tinha perdido isso. Os pulos temporais são pra mostrar como a espécie da máquina, tipo, fica, porque pra máquina tá tudo igual e pras outras pessoas eles estão envelhecendo, passam uma vida inteira e ela ainda está idêntica. Só que, ainda assim, eu acho que, mesmo mostrando esses pulos temporais, algumas coisinhas ficaram faltando que pra mim foram muito importantes. Nós temos a relação da Layla, que é amiga da máquina, com o namorado dela, que, na verdade, eles se separaram aí. A Layla foi judiada pela corte real, assim, pelo rei e o príncipe, e ela é obrigada a engravidar. A gente não tem a Layla trabalhada em momento nenhum. A gente vê cenas que seriam muito aflitas, ou que seriam, uau, olha a coragem dela, ou nossa, que raiva da situação. Só que a gente só vê cenas minúsculas. Se você acha que perdeu alguma coisa do relacionamento da máquina e do Ariel, a Layla vai ficar assim, um fundo branco pra você, porque você só tem passagens a respeito dela. Então é muito frustrante ver isso, porque a Layla, eles mostram cenas importantíssimas da vida dela sem colocar aquele background no fundo, sabe? Então você sabe o que aconteceu, você entende o que aconteceu, só que você, tipo, perde ali informações ou situações que impedem que você se relacione sentimentalmente com ela. Eu acho que isso seria muito importante. Então eles não tiveram tempo pra trabalhar essa personagem e, ao mesmo tempo que eles não tiveram tempo, eles fizeram questão de jogar algumas cenas dela. Então, assim, você sabe que tava acontecendo algo com ela, mas você não tem mais informações. Por quê? Então, tipo, eu não consegui me apegar aos personagens, porque quando eu começava a me prender sentimentalmente, tinha algum corte, ou de cena, ou de tempo, na maioria das vezes de tempo, e aí eu ficava perdido um pouco por uns minutos. Então eu tinha que tentar colar o que estava acontecendo antes com agora. E mesmo que a intenção do filme de anime tenha sentido, ficou assim, alguns momentos inoportunos foram cortados e aí a gente ficou com algumas coisas perdidas. Tem uma parte que meio que a máquina é sequestrada e a gente não fica sabendo o que aconteceu com ela por anos, e quando a gente vê, já tá ela e o cara lá indo tentar de novo salvar a Layla. E aí parece que a Layla achou que o cara lá tava morto e aí a gente não sabe direito o que acontece. Aquela parte foi a que mais me estressou, porque aquilo ali aconteceu algo vital e que a gente não ficou sabendo. Aí de um dia pra noite o universo ele tava sendo destruído, né? O castelo tava sendo destruído, e aí, tipo, você não sabia o que tava acontecendo. Eu pausei, fiquei uns minutos tentando colar as pontas e ficaram informações preciosíssimas pra trás. Então esse pra mim é um defeito grande no anime, porque ele é cheio de buracos. Mesmo que o final seja lindo, aparentemente o pessoal, pelo final ser bonito, o pessoal perdoou esses buracos, mas eu simplesmente não consegui me conectar na história em momento algum, porque eu fico muito atenta a esse tipo de coisa. Se eu levanto uma interrogação, eu fico esperando ela ser respondida. Aí eu levantei umas 25 interrogações e eu tô esperando a resposta até hoje. Então eu acho que o maior pecado desse filme foi que ele foi um filme. Ele tem história bonita, tinha muita coisa pra trabalhar ali, tem fundo maravilhoso, um design maravilhoso, e aí eles deixaram esses buracões na história. Se fosse um anime curto, teria sido bem mais da hora. Mas aí, pessoal, o que vocês acharam deste filme em questão? Eu comentei bastante sobre ele, eu extrapolei um pouco. E é claro, se vocês quiserem indicar filmes, podem indicar aí nos comentários que eu vou anotar. E não esqueça de checar nossa descrição para nossas demais redes sociais para mais conteúdo otaku. Bye, bye!